Vamos ver alguns exemplos de sistemas operacionais, né? Então, qual é a sua missão? Faça um relatório apresentando as características e aplicações de sistemas operacionais Windows e Linux, né? São os mais aí trabalhados. Quais as principais características, as principais diferenças quanto a preço, popularidade e suporte, quais são as configurações de hardware necessárias para a instalação do Linux e Windows. Tá? Então, aí dois sistemas operacionais extremamente populares, né? Vamos falar um pouquinho deles, né? E fazer alguns comparativos aí. Para você escolher, né? Como eu falei, sistema operacional, você escolhe conforme você goste de usar, conforme você esteja mais adaptado, conforme o preço que você queira pagar. Então, a gente vai ver algumas características gerais, né, que podem te ajudar aí na escolha. Vamos ao quadro. Vamos falar um pouquinho dos sistemas operacionais embarcados, né? Vou falar do sistema operacional como um todo e depois de algumas características. São usados, por exemplo, para computadores de mão, podendo ser utilizados celulares, aparelhos de TV, forno de micro-ondas. Esses sistemas possuem características dos sistemas operacionais de tempo real, mas possuem limitações de memória e consumo de energia. Então, são exemplos de sistemas embarcados. tvOS da Apple, WebOS da LG e Tizen da Samsung. Tá? Então, o que eu falei para vocês? Que qualquer aparelho, hoje, qualquer máquina, precisa de um sistema operacional para funcionar. Por quê? É claro que tem, dadas as suas diferenças, né? Nós temos máquinas que nós não estamos vendo o sistema operacional, né? Não é o formato que a gente está acostumado, mas eles precisam para fazer todo esse gerenciamento das ações que a gente não está enxergando, né? Num forno de micro-ondas lá, o sistema operacional. Mas, a partir dos comandos que a gente dá, um mini computador, esse mini computador tem que ser gerenciado, sim. Quem gerencia é o sistema operacional. Vamos voltar ao quadro. Vamos falar um pouquinho dos sistemas operacionais mobile, né? Os mobiles são encontrados em celulares, tablets, MP3 players. São mais simples e permitem a comunicação de dados por Bluetooth, Wi-Fi, permite a utilização de rádio, câmera, gravador, entre outros. São alguns exemplos aí de sistemas operacionais mobile, o Android, o Windows Phone, a iOS, entre outros. Né? Isso aí também a gente está bem acostumado. Os sistemas operacionais na nuvem, né, utilizam os conceitos, todos os serviços oferecidos como banco de dados, redes, são feitos pela internet com base na computação em nuvem. Todos os dados dos usuários e aplicativos ficam na nuvem, né, o armazenamento de dados através da web e o acesso é via internet. A Google lançou em 2009 o sistema operacional Chrome OS, que utiliza recursos armazenados online. O sistema operacional de cartões inteligentes, né, os Smart Cards. Os cartões inteligentes são os menores sistemas operacionais, são dispositivos do tamanho de cartões de crédito e contêm um chip de CPU. Estes sistemas operacionais, claro, têm restrições severas de memória e de energia e são limitados a pagamentos eletrônicos e a saques, por exemplo, só para vocês terem essa informação, né? Vou falar um pouquinho do Unix, né? Ele foi inicialmente desenvolvido em Assembly para um microcomputador, o PDP-7 da Digital. Para torná-lo mais fácil de ser portado para outras plataformas, Thompson desenvolveu uma linguagem de alto nível chamada B e reescreveu o código do sistema nessa nova linguagem. Em função das limitações, né, da linguagem B, Thompson e Dennis Ritchie, também da Bell Labs, desenvolveram a linguagem C, na qual o Unix seria reescrito e posteriormente portado para um mini computador, o PDP-11, em 1973. Um processo do Unix é formado por duas estruturas de dados, a estrutura de processos e a área do usuário, né? Então, a Proc Structure e a User Area, ou U-Area.
A estrutura de processos, que contém o seu contexto de software, deve ficar sempre residente na memória principal, enquanto a área de usuário pode ser retirada da memória, sendo necessária apenas quando o processo é executado. Então, há algumas características aí do Unix e do Windows, né? Então, o sistema de arquivos no Unix é o UFS, no Windows é o NTFS, temos também o FAT. Os sistemas de arquivo de rede, nós temos no Unix o NFS, no Windows nós temos o SCFS. Senhas, né, nós temos lá dentro de um arquivo que fica no barra etc barra password, né, temos o NIST, e no Windows nós temos via registry. No usuário principal, no Unix é via root e no Windows é via administrador. Multitarefa no Unix é excelente, no Windows NT modesta. O multiusuário no Unix sim e no Windows NT não. Tá? O Windows NT originalmente é monousuário, a menos que utilizem outros softwares, como o Citrix, por exemplo. Então, só para fazer uma comparação, e agora fazendo o nosso relatório, né, que era para fazer um comparativo aí dos sistemas operacionais, vamos lá. O Windows e o Linux possuem algumas características, né, quanto, por exemplo, a licença. Para usar o Windows é necessário adquirir a licença da Microsoft, paga por computador, que vai utilizá-la. O Linux é licenciado pela GNU Public License, né, e o usuário pode baixar e usar em quantas máquinas quiser. Acesso ao código-fonte do Windows é restrito aos desenvolvedores, do Linux é aberto a todos os usuários que têm acesso e podem modificá-los. Linha de comando, um dos pontos fortes do Linux é a linha de comando, que permite uma administração efetiva do sistema operacional. O Windows também possui uma linha de comando, mas não é tão efetiva quanto a do Linux, porque quase todas as configurações são realizadas pela interface gráfica. Flexibilidade e a rigidez, o Linux permite que o usuário adeque o sistema operacional do jeito que ele desejar em relação ao ambiente gráfico. No Windows, as regras são definidas pela Microsoft. Em relação ao preço, o Linux é gratuito, o Windows você paga por licença adquirida. Suporte, o usuário do Windows pode contratar o suporte pago da Microsoft ou utilizar fóruns de ajuda pela internet. O Linux possui suporte em diversos fóruns e sites de ajudas, além de o usuário ter a opção de contratar suportes, né, de grandes empresas. Popularidade, o que tornou o Windows um padrão de uso, foi o acordo feito entre a Microsoft e os fabricantes de computadores. Por outro lado, a popularidade do Linux cresce a cada dia, a cada vez mais as pessoas conhecem e aprendem sobre as vantagens do seu uso. Para instalar e executar tanto o Windows quanto o Linux, é necessária uma configuração mínima de hardware para que o sistema operacional rode, entre aspas, confortavelmente. Então, aí temos algumas diferenças aí e, como eu falei, o sistema operacional de cada um de nós escolhe o que gosta mais. Realmente, que vai ser mais adequado para a sua empresa ou para o seu computador. Vou deixar uma interação, um questionamento para vocês. Se vocês entenderam a composição e a importância, né, do gerenciamento de todas essas partes aí do sistema operacional, esse início, esse entendimento aí de sistema operacional. Então, vou deixar um minutinho e já retornamos.
Bem, e agora vamos para o final da nossa aula, vamos fazer uma revisão aí dos tópicos abordados na nossa aula. Vamos lá. Recapitulando.